Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Sara Santos e nessa aula você vai aprender um recurso muito interessante para recorte de imagens. Para demonstrar, eu utilizarei o software de apoio Photoshop da Adobe. Porém, você pode utilizar esse recurso em vários outros softwares compatíveis. A exemplo, eu posso citar o software online Foropia, que já foi compartilhado conosco em aulas anteriores. Vamos lá? Olá pessoal, então, como eu disse anteriormente, você vai aprender um recurso que é bastante interessante quando há a necessidade de realizar um recorte de imagens. Como eu falei, eu vou utilizar o software de apoio da Adobe, o Photoshop, mas também é possível utilizar esse recurso por meio de softwares compatíveis, como por exemplo, o software online Foropia, que é totalmente gratuito. Então, nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre os recortes de imagens. Você vai aprender uma técnica que é bastante interessante, que é um recurso de como fazer os recortes com um pouco mais de perfeição. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas artes que eu verifiquei aí meio que aleatoriamente, que estruturam, né, na sua formação os recursos que a gente vai aprender nessa aula. Então eu coletei aqui para vocês essa arte em que a gente tem uma tangerina, óbvio, né, que de uma maneira organizada essa fruta foi recortada separadamente aqui para depois montar essa arte. Então, pura fruta, sem açúcar, sem conservantes, suco totalmente natural. Mito. Então, essa aqui é uma projeção de uma embalagem. E aqui a gente tem uma outra opção com o uso da uva verde, simbolizando aí, então, a embalagem para suco de uva branca integral. E aqui a gente tem também a opção com a maçã. Então a ideia é como organizar, né, as artes, como fazer esse recorte com bastante precisão para chegar nesse resultado que fica agradável quando a gente tem uma composição clara, né, que a gente chama de uma composição clean, e que deixa a arte bonita pela qualidade da imagem que está sendo utilizada, pela perfeição com a qual foi feito o recorte da imagem, traduzindo isso num cuidado maior e um pouco mais profissional também no resultado final dessa arte. Então, para iniciar, eu vou abrir aqui as imagens que eu vou utilizar como exemplo, como modelo. Então, eu venho aqui no menu Arquivo, opção Abrir ou tecla de atalho Ctrl+O. E aqui na pasta eu selecionei algumas fotos de frutas para que a gente possa recortar e ter a ideia então da simulação, da estruturação desse tipo de arte. Então, para iniciar, eu vou selecionar aqui essa maçã, né? Vocês podem observar que aqui ela está numa visualização de 50%. Então, vou pressionar Ctrl+ no teclado para aproximar. E com isso, vocês conseguem ver aqui a qualidade da imagem. Uma imagem que está com uma qualidade muito boa para uma composição de arte. Então, bastante interessante utilizá-la. Porque uma premissa inicial para que a gente tenha boa qualidade das artes produzidas é que a gente tenha também bons subsídios a partir das imagens que a gente recebe. Então, se nós já tivermos de início uma imagem com baixa qualidade, dificilmente a arte produzida terá aí um impacto visual
bastante interessante, no sentido de que o resultado vai acabar refletindo também essa imagem com baixa qualidade. Então, para a gente iniciar, aqui do lado direito vocês percebem já o painel de camadas. Então eu vou dar um duplo clique aqui para desbloquear essa camada. Então pressiono Alt do teclado e mais o duplo clique para poder desbloquear. Então Alt, pressiono a tecla Alt no teclado, duplo clique, desbloqueei. Ok, feito isso, aqui no painel em que é possível realizar ajustes, eu vou então realizar o ajuste da opção de curvas dessa imagem. Então aqui no primeiro ícone eu tenho criar uma nova camada de ajuste de brilho ou contraste, não é essa opção. Opção seguinte, eu tenho criar uma nova camada de ajuste de níveis, também não é essa opção. Em seguida eu tenho aqui no terceiro botão, criar uma nova camada, vou esperar ele visualizar aqui pra gente. Criar uma nova camada de ajuste de curvas. Então, essa terceira opção. Ok, ele já abre aqui para mim o painel com as propriedades desse recurso. E a técnica que eu vou compartilhar com vocês consiste no seguinte: a premissa inicial é: eu vou buscar aqui no ponto central do meu ajuste nas propriedades de curvas e vou clicar e arrastar, escurecendo ao máximo essa imagem resultante. Então, conforme vocês podem observar aqui, ó, eu consigo visualizar muito melhor dessa maneira as linhas de extremidade da imagem. Eu clico e arrasto para baixo, com isso eu consigo ver com maior clareza o delineado ou o traçado base dessa imagem. Fica muito mais fácil para eu trabalhar a continuidade do recorte. Pessoal, uma dica também para facilitar o manuseio com o Photoshop aí durante o desenvolvimento das artes, é bem interessante que com o Scroll, né, o botão Scroll do mouse, se você rolar para cima, ele arrasta a imagem para cima. Se você rolar para baixo, ele arrasta a imagem para baixo. Então, esse aqui é o uso do botão Scroll do mouse. Se eu pressionar Alt e novamente rolar o botão Scroll do mouse, ele afasta ou aproxima o zoom na imagem. Então, isso é bastante útil também quando você estiver aí utilizando. Então, pressionando Alt, ele vai trabalhar o zoom na imagem. E se eu apenas utilizar o scroll do mouse sem pressionar Alt, ele arrasta para cima ou arrasta para baixo. Isso é bem interessante no sentido de tornar prático aí a visualização da imagem durante a edição. Um outro recurso também que é bastante interessante para facilitar o manuseio durante as edições é o recurso de uso do botão da tecla espaço no teclado. Então, se eu aproximar a imagem e pressionar, né, teclar espaço, vocês vão perceber que o ponteiro do mouse ele se transforma aqui numa mãozinha e eu consigo também mover a imagem para o ponto que eu quiser observar o que eu estiver trabalhando. Então, posso aproximar bastante, por exemplo, aqui e teclar espaço e navegar pela imagem aí, visualizando ela da melhor maneira, conforme a necessidade. Então, se você estiver precisando dar o zoom para tratar uma área bastante sensível, esse recurso acaba sendo muito útil para tornar mais prática aí as atividades de edições. Ok, pessoal, então agora a gente vai realizar aí juntos o recorte dessa imagem. Conforme eu já tinha feito anteriormente, aqui no terceiro botão eu fiz um ajuste de curvas, escurecendo, né, a imagem para ficar mais fácil a visualização do delineado
aqui do traçado da imagem. Então agora eu clico aqui na camada respectiva da imagem que eu quero recortar, seleciono a ferramenta caneta ou pen tool, dependendo da versão que você estiver utilizando. E aí, uma coisa importante também da gente verificar é aqui nas propriedades. Nas propriedades dessa ferramenta, a gente vai manter selecionada a opção demarcador, porque às vezes, por padrão, ela pode estar marcado como forma, mas a gente vai utilizar aqui a propriedade na opção demarcador. Então, vou aproximar um pouco mais aqui a imagem. E aí, começo a marcação para fazer esse recorte. Existem várias formas de desenvolver isso, mas para essa atividade que eu vou compartilhar com vocês, a gente vai utilizar esse recurso do demarcador para exemplificar mesmo. Então, por costume, sempre é mais interessante você pegar um pouquinho para dentro do colorido da imagem, para não acontecer de ficarem aí algumas possíveis falhas do recorte. Então, você pode aproximar bastante. Para fazer o recorte da imagem de uma maneira bem organizada, simétrica, adequada. E aí, como vocês podem ver, o Photoshop, de um modo geral, ele também é, de certa maneira, um exercício de paciência, né? Porque dependendo da imagem que você estiver recortando, pode demandar bastante tempo. Eu tô aqui na parte da folha da imagem, a folhinha da maçã. Existem várias alternativas, várias formas de realizar o recorte de imagens, vários recursos, várias táticas, estratégias, opções combinadas de fazer o recorte. Eu estou demonstrando para vocês aqui apenas uma alternativa, né? Uma das opções existentes. E aí, no decorrer das nossas próximas aulas, nós vamos conhecer outras opções também de realização de recorte. Tem algumas áreas que o traçado ele é um pouco mais definido, então a gente consegue colocar os pontos um pouco mais distantes. Mas quando você percebe um pouco mais de detalhes, realmente os pontinhos precisam ficar aproximados conforme cada ponto, né? Cada pixel da imagem respectiva. Então, você vai fazendo esse contorno. Se porventura você errar e clicar em um ponto diferente, você pode pressionar Ctrl Z e ele vai desfazer o último ponto demarcado, ou você pode pressionar Ctrl, Alt, Z e ele vai desfazendo respectivamente conforme as ações que você foi desenvolvendo. Então, Ctrl, Alt, Z permite
que eu volte vários pontos da seleção que eu desenvolvi, vários pontos anteriores. E o Ctrl Z vai sempre desfazer somente a última ação desenvolvida. Vamos testar? Então, vamos lá, vou aproximar aqui para vocês, Ctrl Z, olha lá, voltou um ponto. Ctrl Z, ele refaz o ponto, Ctrl Z, voltou o ponto. Vou aproximar aqui um pouco mais para ficar fácil a visualização. Ctrl Z, voltou um ponto, tá vendo ali? Vou aproximar mais ainda, Ctrl Z, ok. Agora, Ctrl Alt Z, ó, ele vai voltando todos os pontos. Então, se eu sair fora da área que eu quero selecionar, então é só Ctrl Alt Z. Vamos continuar aqui, nossa empreitada. Vamos lá, tô na área da folha da imagem. Eu vou fazer assim de uma maneira um pouco mais aleatória, só pra gente acelerar com relação à nossa aula. Vou acelerar aqui um pouquinho. Estamos quase concluindo a seleção. Vamos lá. Aqui eu percebi que eu saí um pouco fora. Então, Ctrl Alt Z, desfez, ok. Aproximo um pouco mais. Ótimo, para dar continuidade aqui. Como eu disse para vocês anteriormente, existem várias outras opções, vários outros recursos para se fazer isso. Eu estou apresentando para vocês aqui uma das alternativas, uma das possibilidades. Quando a gente fala de Photoshop, existirão sempre inúmeras alternativas, inúmeras possibilidades. Conforme a gente vai aprendendo os recursos, conforme a gente vai se apropriando, né, adquirindo intimidade com as possibilidades de edição, cada um vai utilizando as combinações de recursos que mais lhe apraz, né, que mais lhe é interessante. Vamos lá. Aproximar aqui um pouco mais. Vamos lá. Quase terminando. Ctrl Z para desfazer, que eu errei aqui no teclado. Pronto. E como eu falei anteriormente, é sempre interessante você buscar os pontos, né? O pixel da imagem que tá colorido. Não é bom você selecionar de fora para dentro. É sempre mais interessante de dentro para fora, né? Sempre buscar um pixel de cor conforme a imagem que você estiver selecionando. Aqui
cliquei fora, tô sempre pegando um ponto interno, né? Um ponto interno à imagem. Aqui você percebe que tem um sombreado, né? A gente vai aproximar aqui para visualizar aqui o tom da imagem. Vocês percebem que aqui tem um sombreadinho, então a gente pode pegar exatamente somente a imagem mesmo que eu quero selecionar. E aqui eu consigo ter esse controle, né, ativando ou não a visualização desse recurso. O recurso do ajuste de filtros. Aqui é mais interessante eu aproximar também. Ok. Então, eu volto aqui a visualização só para ficar mais fácil. Vamos lá. Sempre buscando a seleção de dentro para fora. Para completar a seleção que está sendo definida. Vamos lá, terminando aqui. Ok, pessoal. Então, em continuidade, vocês perceberam que eu vim aqui até o ponto na qual eu tinha iniciado, fui clicando, aí finalizei nele, e no início eu tinha errado, né? Acabei clicando aqui fora, mas isso também é fácil da gente resolver. Como tá no início, se eu for via Ctrl Alt Z desfazendo, ele vai desfazer até o último ponto lá. Só que eu vou ter que desfazer todo o meu trabalho, né? Vocês viram que foi um tempo investido. Então, nesse caso, vamos dar andamento e depois eu faço essa correção. Foi até bom, porque vocês têm essa visualização também de como fazer essa correção. Então, eu vou desabilitar aqui a visualização do filtro, só para vocês verem aqui como que ficou a seleção. Ela vai ficar toda demarcada no entorno da imagem, conforme vocês estão vendo aqui, ponto a ponto, como vocês viram durante a aula realizando. Então, agora, aqui no painel de camadas, eu venho na aba Demarcadores, então, aba Demarcadores, lembrando que está selecionada aqui a minha ferramenta caneta ou Pen Tool. Ok, então agora pressionando a tecla Ctrl no teclado, então teclo Ctrl e dou um clique aqui na opção Demarcador de trabalho. E aí automaticamente ele já ativa para mim a seleção da imagem. Mas, porém, contudo, como eu disse para vocês no início, eu errei aqui e acabei clicando fora. Então, qual a alternativa que a gente tem para fazer essa correção? Ficou uma seleção vaga aqui, né, sem necessidade. Então, eu tenho aqui uma opção como alternativa, selecionar a ferramenta laço poligonal, e com a ferramenta laço poligonal selecionada, cuja tecla de atalho é L, né, eu posso pressionar Alt no teclado, e o Alt indica que eu quero excluir uma seleção, ou se vocês podem perceber ali que fica o sinalzinho de menos no ponteiro do teclado. Se eu quisesse adicionar uma seleção, seria Shift, então Shift adicionar uma seleção. Como eu quero excluir essa seleção aqui, então eu seleciono a opção, deixa eu só voltar aqui, seleciono a opção Alt, ok. Então venho aqui, aproximo um pouco mais, só para ficar mais fácil a visualização. Muito bem, então venho aqui, Alt, e seleciono a área da seleção que eu quero excluir, respectivamente. Eu quero tirar esse traçado aqui desnecessário. Pronto, feito. Então, ele já ativou para mim aqui a exclusão disso. Então, para eu excluir uma área selecionada, foi apenas um erro
que eu cometi aqui no início da seleção. Então, ferramenta laço poligonal. E aí, como alternativa, para a gente concluir essa etapa e não deixar essa aula tão longa, então eu posso vir aqui no menu editar, copiar, e ele vai copiar essa área selecionada. Peço um arquivo novo, vou manter aqui a resolução de 72 pixels, que é a menor resolução mesmo. Vou manter nesse formato padrão, que é só para exemplificar. Porém, o fundo, eu vou manter o fundo transparente, ok? Então, Ctrl V. Então, vocês vão perceber que ele trouxe para mim aqui somente a imagem que eu selecionei, respectivamente. E aí, tem aqui a ferramenta Corte Demarcado, que é uma ferramenta que vocês já conhecem, a gente já compartilhou ela em aulas anteriores. Então, vou ampliar um pouquinho aqui essa área. Ferramenta Corte Demarcado, Enter. Vem aqui com a ferramenta, o recurso de seleção, esse primeiro botãozinho aqui, essa primeira ferramenta, e ele já apresenta para mim aqui, ó, os pontos de controle da imagem. Ok, então eu venho aqui e posso clicar e arrastar essa imagem recortada para onde eu quiser, sendo que com os pontos de demarcação, pressionando Shift no teclado, eu também consigo aumentar e reduzir a imagem proporcionalmente. Ok, eu vou aplicar isso, foi só para demonstrar. Como eu dei Ctrl C, eu tenho essa imagem que foi jogada na memória. Eu posso dar Ctrl V novamente, vocês vão perceber aqui que ela apresenta para mim a imagem mais uma vez, por exemplo. Então, eu posso, a partir disso, fazer algum tipo de composição, por exemplo, dessa imagem, colocar uma imagem aqui lado a lado, por exemplo. E aqui foi mais um modelo mesmo para demonstrar inicialmente como desenvolver esse recorte de uma maneira aí um pouco mais detalhada. Ok, então vocês viram aqui que é possível eu, através do famoso Ctrl C, Ctrl V, realizar aqui algumas montagens. Mas, se eu aproximar aqui um pouco mais a minha imagem, deixa eu só aproximar aqui para vocês verem, vocês vão perceber que mesmo com um recorte mais preciso, eu copiei e colei aqui propositalmente, vocês vão observar que tem uma linha de contorno bem tênue aqui, né? A gente tem um contorno esbranquiçado aqui, algumas arestas brancas. Isso ocorre devido à imagem na qual eu recortei, tem um fundo branco, né? Então, teve um pouco de contraste ali e acabou captando isso. Então, eu vou excluir essa camada. Ok, então vou só diminuir aqui um pouquinho para vocês terem a visualização geral da imagem. E aí, como que eu resolvo isso? Porque ficou uma aresta esbranquiçada aí na imagem, como que eu vou desenvolver? Porque não vai ficar uma arte muito agradável, né? Muito profissional, se ficar aí com esse aspecto do recorte. Então, uma alternativa é clicar na camada da imagem, então ela já está selecionada aqui para mim, e aí eu pressiono Ctrl e em seguida clico nessa imagem. Então olha só, pressionei Ctrl, cliquei na imagem e novamente ele ativou aqui para mim a seleção. Deixa eu aproximar aqui um pouco para ficar mais visível. Aproximar um pouco mais aqui da imagem. Vocês vão perceber que aqui, ó, tá selecionado. Ok. Então, feito isso, né, pressionei Ctrl no teclado, cliquei aqui na camada da imagem, em cima da imagem, e agora ela tá selecionada. Em seguida, eu venho no menu Selecionar, opção Modificar. Ou Modify se você estiver utilizando o recurso em inglês. E aí, no menu Modificar, eu tenho aqui a opção Borda,
suavização, expansão, contração ou difusão. No meu caso, eu tenho uma borda branca, ela está a mais na imagem, eu quero excluir, eu quero que ela saia. Então, eu seleciono a opção contração. Após eu ter selecionado a opção contração, o Photoshop abre uma caixa de diálogo perguntando o seguinte: você quer contrair quantos pontos, né? Quantos pixels? E aí eu posso selecionar aqui, eu vou iniciar selecionando, por exemplo, 3 pixels, 3 pontos. Então, ok. E aí eu visualizo isso. Vocês vão perceber que em todo o contorno da seleção, ele contraiu em 3 pontos, né? Em 3 pixels dentro da seleção. E aí eu venho aqui, ó, e posso conferir se ele contraiu esse contorno, todo esse contorno da imagem, e ainda assim de uma maneira um pouco mais perfeita, né, com um pouco mais de perfeição. Se estiver suficiente, né, eu concluo essa seleção, concluo essa parte. Se eu achar que não é suficiente, novamente eu venho em selecionar, modificar, contração, e eu posso aumentar aqui a quantidade de pontos selecionados. No meu caso, eu vou deixar dessa maneira mesmo, ok? Então, deixa eu só afastar aqui, para vocês terem a visão. Então, olha como ele faz todo o recorte proporcional, conforme eu havia solicitado. Ok, pessoal. Então, assim que eu realizei essa seleção nesse formato, eu preciso então agora recortar a minha imagem novamente. Se eu pressionar Delete, vocês vão observar que ficou todo o contorno, né? Todo esse contorno que eu tô querendo realmente excluir, essa borda branca, né? Vocês estão vendo aí que tá bem visível agora. Eu acabei ficando sem minha imagem, então Ctrl Z agora. Então, o que eu preciso fazer? Inverter essa seleção. Ao invés de eu inverter o conteúdo, eu quero selecionar, ou melhor, ao invés de eu selecionar o conteúdo, eu quero selecionar somente a borda. Então, novamente, a gente tem aí o uso de um comando, ou uma tecla de atalho. E é a seguinte: Ctrl no teclado, Shift I. Então, pressiono Ctrl, Shift I. E a partir do momento que eu pressionei Ctrl Shift I, ao invés de estar selecionado o conteúdo, ele vai realizar a seleção do lado oposto da imagem respectiva. Legal, então aí eu tenho, como eu falei, a tecla de atalho Ctrl Shift I, e aí ele vai inverter a seleção. No que ele desenvolveu a inversão da seleção, o que eu faço? Eu posso simplesmente deletar esse contorno, que foi o que eu acabei de fazer. Então, eu vou aproximar um pouco mais aqui para vocês. Dei o Ctrl Z para desfazer. Vocês estão vendo aqui o contorno, né? Então, eu pressiono Del, e aí ele excluiu essa bordinha, ó. Vou aproximar um pouco mais ainda. Pressiono Del, e aí ele some essa borda, esse contorno esbranquiçado. Aí fica mais fácil de eu trabalhar fazendo a minha composição de imagem. Então, novamente, eu vou selecionar aqui a ferramenta letreiro retangular, ou ainda, na verdade, eu vou utilizar o recurso de seleção mesmo, só cliquei aqui em seleção, e aí vocês vão observar aqui que a gente tem a primeira camada. E aí, o que eu fiz? Cliquei aqui na camada respectiva no lado direito, cliquei nela, Ctrl J, pressiono Ctrl J no teclado e ele vai duplicar para mim essa camada. Se eu quiser renomear, eu posso até dar um duplo clique aqui, colocar como maçã 1, duplo clique, maçã 2, ok. E aí eu
estando aqui na camada respectiva, aqui maçã 1, maçã 2, vou clicar na maçã 2, clicar e arrastar e novamente fazer aquela composição que eu estava pleiteando anteriormente. E agora ficou bem mais bonita porque não tem mais aquele recorte. Então, eu tenho aqui já a minha composição. Vou clicar na ferramenta de corte demarcado, que a gente já utilizou anteriormente. Vou só fazer aqui um pequeno ajuste dessa imagem. Vou deixar nesse formato. Teclei Enter. Então, a ferramenta corte demarcado a gente já trabalhou com ela antes. E aí, só pra gente finalizar aqui a aula, por curiosidade, vamos utilizar aqui a ferramenta retângulo. Tem algumas formas aqui, essa ferramenta, ela possibilita pra gente aqui algumas formas pré-definidas. Vou selecionar a ferramenta retângulo e vou desenhar um retângulo aqui por cima da imagem das maçãs. E automaticamente ele já cria aqui para nós, do lado direito, no painel de camadas, a nova camada respectiva com o retângulo que eu desenhei. E aí vocês podem perceber que esse retângulo que eu desenhei cobriu, né, encobriu as maçãs. Por quê? Porque ela tá aqui em primeiro plano. Então, eu posso clicar e arrastar na camada respectiva para que ela possa ficar à frente. Então, cliquei e arrastei também a segunda maçã. E aí, só por curiosidade, a gente tem aqui, sempre que selecionamos uma ferramenta, como a gente já viu nas outras aulas, ele ativa para mim aqui as opções dessa ferramenta. Então, eu tenho aqui a opção de preenchimento. Eu posso mudar esse preenchimento de uma cor sólida, que é como está, no rosa. Eu posso mudar, sei lá, para azul, por exemplo. Posso mudar para lilás, verde. Aí vai se confundir ali com as folhas, amarelo ficou bonito. E também posso mudar, por exemplo, para o gradiente. No caso da opção gradiente, eu posso trabalhar essas opções de gradiente. Posso deixar do tom de rosa para um transparente, de um tom de rosa para o branco, por exemplo. E aqui eu vou colocar, como a gente achou interessante o amarelo, ficou bonito. Então, vou dar um duplo clique aqui nessa cor base, que é o rosa. E aí, ele apresenta aqui para mim essa paleta de cores. Vou clicar no amarelo. Eu vou trazer aqui um pouco mais para esse tom do amarelo, ok? Então, agora eu quero mudar essa segunda cor, que tá como rosa. Dou um duplo clique nela também. Posso alternar, por exemplo, para o tom em laranja. Lembrando que é um gradiente, né? Então, ele vai fazer uma combinação das cores de uma maneira bem linear. Então, dou um ok aqui. Só pra gente finalizar. E aí, a gente tem aqui, primeira camada da maçã 2, que é essa maçã menor. Vou até diminuir um pouco mais, até aqui, ok? Tenho a camada maçã 1, deixa eu aplicar aqui, aplicar maçã 1, e tenho aqui a camada desse preenchimento, né, que eu acrescentei agora, só pra gente finalizar. Então, por exemplo, pra gente encerrar e ter uma visualização disso, eu posso vir aqui no menu camada, e eu tenho 3 camadas aqui, né? Então, venho aqui menu camada, opção achatar imagem. E aí, ele vai achatar essa imagem para mim. Então, aqui foi mais uma aula para compartilhar com vocês essas opções de recorte, com um pouco mais de detalhes. E muitas vezes a gente utiliza a ferramenta de varinha mágica, outras ferramentas de recorte, fica essa lateralzinha branca, esse contorno esbranquiçado que incomoda muito. Então, essa técnica que eu passei para vocês na aula de hoje, né, utilizar aí esse recurso que está dentro da opção de seleção, né, na qual eu tiro essa borda, utilizando a redução, a contração dos pontos, né, dos pixels selecionados. Então, dá aí um resultado mais interessante do recorte. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês na aula de hoje. É algo que se utiliza bastante. Aí aqui eu tenho uma outra fruta que eu já havia recortado antes, para vocês visualizarem aí.
e é bastante útil, é muito comum a gente utilizar esse recurso para o desenvolvimento das artes de um modo geral. Deixa eu fechar aqui, tem outras pessoas da turma de vocês me chamando. Então, olha só, nessa arte aqui, por exemplo, foi utilizada essa imagem, né, que eu passei para vocês, e aqui eu tô compartilhando com vocês a arte pronta. Depois eu só incluí um texto por cima. São fontes, né? Fontes que eu pesquisei na internet, fontes mais estilizadas. E aí vocês podem ver que o que tem de mais aqui é texto, né? Então, texto em cima, um fundo, como eu acabei de mostrar para vocês, foi utilizado aqui a ferramenta retângulo. E essa arte aqui foi entregue, cobrada, né? Um valor por toda a campanha, né? Por todo esse conjunto de artes desenvolvidas, e aí o cliente pode utilizar esse recurso para publicação em rede social, para fazer a capa de encartes, folders de um modo geral, e nesse caso aqui foi utilizado aí como uma arte inicial, uma arte modelo para embalagens de sucos. Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje e teremos muitas outras aulas complementares a essa. Até a próxima e um abraço em cada um de vocês.